amores! Neste vídeo nós vamos colorir uma página juntos do livro Reino Animal, da editora Sextante. E este desenho, este colorido, ele foi proposto por um grupo, certo? Que a gente formou. E neste grupo eu conheci pessoas lindas e maravilhosas, que foi a Solange, a Késia e a Renata. Elas são pessoas maravilhosas que coloriram esse pássaro junto comigo. E neste vídeo eu vou mostrar como eu colori o meu. E no final eu coloco a foto dos coloridos delas. E também coloco a foto do meu. Neste colorido na realidade eu me inspirei em um pássaro que eu vi na internet. Eu pesquisei alguns tipos de pássaros, algumas pelagens, e eu vi este e eu achei ele lindo. Ele é bem colorido. Eu não fiz totalmente igual, mas eu quis fazer uma coisa semelhante. E, enfim, meus rafines chegaram, então eu também quis testá-los. Então praticamente todo o desenho eu colori com marco Rafine. Foram só alguns detalhes que eu usei a Faber-Castell, mas a grande parte do colorido foi todo feito com marco Rafine. Só o lápis branco que eu usei o da Faber-Castell mesmo, porque eu tive dó de usar o meu marco Rafine. Não sei nem se eu vou ter coragem de usá-lo. Então, eu espero que vocês gostem desse segundo vídeo e deem like, compartilhem, se inscrevam no canal para poder dar um apoio e eu continuar postando. Eu comecei colorindo as asas. Eu escolhi um tom de roxo e de um azul e verde, tipo água. Então, eu queria dar esse contraste mesmo do roxo até o turquesa, uma cor parecida, aproximada com um verde turquesa ou um azul turquesa. Então, eu comecei colorindo com o lápis da marca Rafine 500, com referência 562, que é um tom parecido com berinjela. Depois eu peguei o lápis mais escuro, o que eu escolhi, do tom de roxo, que foi o 528, e fui fazendo toda a base da asa. Então toda a parte que eu queria dar uma ideia, uma impressão de sombra mesmo. Então eu fui fazendo o comecinho da asa. Geralmente eu pinto mesmo de uma forma de risquinhos. Mas eu misturo. Às vezes eu pinto em forma de riscos e misturo às vezes com um formato circular. Mas de um modo geral eu utilizo mais de uma forma riscando mesmo, de leve, e fazendo por camadas. Então, após usar o meu roxo mais escuro, eu utilizei um outro roxo intermediário, que foi o de referência 527, também da Marcos Rafine. Então, fui em cima de onde eu tinha parado na cor anterior, na cor mais escura, pintei em cima e fui clareando até chegar onde eu queria mais ou menos, que era quase metade da asa. Peguei o lilás, uma cor bem semelhante ao lilás, que é o 521, é um lilás mesmo, uma cor bem clarinha, e eu fui passando, reforçando toda essa parte do roxo e fui deixando até um tom de um roxo bem clarinho. Nesta parte, em cima do lilás, de uma boa parte do lilás, eu passei o verde turquesa, que é o de referência 539, onde eu fui até em cima, deixando sempre a pontinha da asa em branco. Na união das cores do lilás com o verde turquesa, eu passei o azul turquesa, de referência 537.
Depois eu só fiz reforçar o contorno das asas com as cores mais escuras, que foi a 528 na parte roxa e na parte verde eu passei o azul turquesa, de referência 537. Foi assim que eu fiz as asas e eu repeti da outra asa da mesma forma. Para a barriga, eu escolhi tons de amarelo e para dar a sombra, um tom de laranja. Nesta primeira parte da barriga, eu vou começar pintando com o laranja, o lápis de referência 506. Depois eu pinto por cima do laranja com o lápis 505. Depois sempre por cima com o lápis 504. E por último, o lápis 503. Então, sempre para poder dar esse degradê, esse efeito de degradê, eu vou passando uma cor, eu começo pintando um pouco mais forte, boto a mão mais leve e sempre quando eu vou trocar de cor, eu venho e passo por cima da cor anterior, para poder não ficar marcado onde começa e onde termina uma outra cor, para ficar um degradê bem bonito. E a outra parte, que é das peninhas da pelagem, que é lisinha, sem os risquinhos, eu fiz da mesma forma, porém eu não utilizei o laranja, eu só utilizei os lápis amarelos. Então, são os lápis de mesma referência, o 505, 504 e 503. Foi da mesma forma, sempre aplicando sombra, porque ele dá a impressão que uma pena está sobre a outra. Então, eu sempre apliquei a sombra no contorno de cada pena para poder dar essa ideia mesmo de 3D. Ao pintar a cabeça do pássaro, minha câmera descarregou. Então, eu não percebi. Então, em vídeo, vocês só vão observar que tem apenas uma parte de eu pintando a cabeça, que é a parte vermelha, que eu quis fazer bem semelhante à imagem, então eu escolhi cores bem semelhante ao que eu tinha visto na foto. Então eu comecei pintando com um lápis de referência 511, que é um vermelho bem escuro. Fui fazendo toda a parte de sombra mesmo. E depois eu usei o lápis 509, que é um vermelho um pouco mais claro. Para a parte que fica próxima ao olho, eu pintei com um lápis de referência 520, que é um lápis bem clarinho mesmo. É um rosa muito, muito, muito claro. Como minha câmera descarregou, eu não tenho vídeo dessa segunda parte, mas eu fiz da mesma forma, sempre no contorno. Eu apliquei o preto e fui aliviando a mão para o centro. E por cima eu vim com um lápis prata, que aí eu usei Faber-Castell, certo? O lápis preto foi o da Faber-Castell, de referência 99. E o lápis prata também da Faber-Castell, de referência 696. Então eu passei o lápis prata todo em cima de onde eu já tinha passado o preto, que ele serviu como um espuminho mesmo, um lápis para poder dar esse degradê, ficar esse degradê mais bonito. O bico, eu utilizei o lápis 512 da Marco Raffini, porque eu observei na foto que ele era um pouco rosado. Então eu só fiz pintar a pontinha do bico mais escura e fui aliviando a mão e deixei a boa parte do bico em branco, que foi assim que eu vi na foto. Depois eu só fiz passar o lápis branco por cima e foi assim que eu fiz a cabeça.
O fundo desse desenho eu escolhi fazer com maquiagem para estar mostrando a vocês um novo meio, um jeito diferente, tá? De vocês estarem fazendo mesmo um fundo dos desenhos de vocês. Então, como eu ainda não tenho muito material, eu ainda não tenho giz pastel, nem oleoso, nem o seco. Então, os fundos que eu faço, geralmente eu utilizo uma maquiagem que eu tenho e faço todo o fundo mesmo dessa forma. Com o algodão, eu escolho as cores que eu quero utilizar. Nesse, eu escolhi para a parte de baixo fazer como se fosse uma grama. Então, eu escolhi 2 tons de verde, um pouco mais claro, um pouco mais escuro, e fui misturando. Fui misturando e passando com algodão. Quando eu batia em algum desenho, em alguma pétala da flor, eu apaguei com um lápis de borracha e depois qualquer coisa eu passava a cor, o lápis de cor novamente por cima para dar uma reforçada na cor. E na parte azul eu escolhi também da mesma forma, um lápis um tom de maquiagem um pouco mais escuro e um tom de maquiagem um pouco mais claro. E fui passando também com algodão e sempre que achava necessário, eu passava mais em algum outro local. E sempre fazendo movimentos de espuminho. Eu sempre costumo tirar o excesso. Eu começo dando batidinhas e depois eu vou passando de fato no desenho. Porque assim eu não fico com excesso de maquiagem só em um lugar. Então, eu queria agradecer as meninas, o Sol, a Kézia, a Renata, por ter escolhido esse desenho, essa gravura linda do livro Reino Animal e pela ótima parceria que a gente fez em pintar esse desenho. Todos os desenhos de todas ficaram lindos, maravilhosos. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deem like, compartilhem e se inscrevam no canal. E até a próxima. Um beijo bem colorido em todas vocês.